Olá, olá. Eu estou aguardando a nossa convidada do 10 minutos de hoje, então daqui a pouco nós começamos a conversar. Vamos aguardar então pela Patrícia. Oi, Eliane, nós estamos aguardando a nossa convidada do 10 minutos, ok? Vamos ver se tudo vai dar certo. Estamos aguardando a Patrícia. Oi, Karen. Nós estamos aguardando a nossa convidada do 10 minutos de hoje. Isso, a Patrícia, já vou convidá-la. Acabei de convidar a Patrícia para participar. E ela está entrando. Ah, Consegui. ótimo! Descabelada, cansada, mas estamos aí. Aliás, muito obrigada, viu, Patrícia? Depois de um dia longo de trabalho, você está aqui conversando com a gente. Faz parte. Faz parte do Pessoal, processo. então, para quem não conhece a Patrícia, parece que está tendo um eco. Você tem algum outro device ligado aí? Algum outro aparelho? Não, né? Nada aqui. Não. Tá, mas sem problemas, a gente continua. Quem não conhece a Patrícia, eu outro dia encontrei a Patrícia aqui em Uberlândia, a gente ficou, claro, como uma boa mineira, nós tomamos um cafezinho juntas. E eu ouvi falar de vários projetos que a Patrícia desenvolve. Patrícia não mora em Niterói, né, Patrícia? Isso. E conta um pouquinho para nós onde que você trabalha no momento. Bom, eu trabalho aqui no Colégio Salesiano, da região oceânica de Niterói, né? A região mais para o lado do mar, mais marítima. O colégio pertence à rede salesiana de escolas, é uma escola católica, confessional, e a gente já tem um projeto desde 2014 que foi implantado a educação digital. Então, a gente já tem uma plataforma, a gente tem todo um material digital já produzido e tudo. Então, assim, já tinha a facilidade da escola estar trabalhando com tecnologias. Legal. E que disciplina? Você é professora de que disciplina, Patrícia? Eu sou arte educadora. A gente costuma falar que é arte educadora porque a gente trabalha tanto na área de artes como na área de design. A gente entrega os dois conhecimentos, né? Então, é a partir daí que a gente está fazendo as conexões e trabalhando com os diferentes conceitos das artes, né? Mas eu trabalho especificamente com artes visuais. Tá? E não E entra em você música, nem também teatro. está na liderança do GEG Niterói, né? Exatamente, eu sou uma das líderes do GIG Niterói. Eu e Miriam Pires, que é minha grande parceirona, lá no colégio também, as duas do mesmo colégio. Do mesmo colégio, lá da rede salesiana. No mesmo colégio. E inclusive Miriam está indo semana que vem para Londres e para Finlândia com a rede salesiana para fazer aperfeiçoamento. Então, a gente ainda nem colocou o GIG aqui para frente, porque a gente está acumulado de coisas, de transformações que vão acontecer na própria rede, né? Que Isso é legal. muito bom porque facilita para a gente o trabalho com as mídias digitais, essas coisas todas, né? Sem dúvida. Patrícia, então é o seguinte, nós temos 10 minutinhos para a gente conversar sobre algum projeto. Você já escolheu Exato. o projeto, eu sei que você tem vários projetos, você já desenvolveu, né? A gente já conversou. E me conta então sobre o projeto que você escolheu para hoje, para compartilhar com a gente. Tá, eu comecei com um projeto que era a gamificação da sala de aula e da matéria, e esse projeto, além da gamificação, ele virou maker também, né? Como? Porque a minha matéria permite isso, né? Eu comecei trabalhando os conceitos que eu preciso passar para eles de artes, mas de uma forma diferente, como se fosse uma pequena gincana. Eu tirei a nota específica e transformei em pontos de vida. Então, para fazer a recuperação, em vez de você ter uma recuperação, você teria um game over e começar do zero de novo, como nos jogos, né? Eu sempre gostei dessa área digital.
porque eu venho de uma formação, eu sou designer gráfico e trabalhei com os primórdios, né, no antigo videotexto. Então, eu me ligo muito nessa área. E aí, a gente passou a fazer essas coisas. Então, o primeiro teste deles foi como se fosse uma gincana, eu dei as dicas de onde eles teriam que procurar, e eles receberam um papel que eu imprimi, que eram hieróglifos. Então, além de trabalhar com a questão do game, a gente colocou também a questão da criptografia, né? Legal, Então, muita depois de gente falar não da entende muito história, bem tinham quando a gente fala de gamificação, né? Que acha que é trazer jogo isso. para a sala de aula. Você traz a estrutura, né? Por quê? Porque no jogo você já tem uma educação colaborativa. Você está jogando principalmente os jogos dos role and play games, eles são colaborativos. Você precisa disso, que são os jogos de interpretação. E os Então jogos aí também eles receberam. estimulam o fazer de novo, né? Ele te dá aquela coisa e você não desiste, você não olha como uma repetência ou como, eu tirei uma nota vermelha. Então, ele olha sempre como um recomeço para um desafio que ele estava enfrentando, né? Então, eles tiveram que traduzir, aí eu usei o Google Classroom para poder deixar o arquivo com a transformação, os símbolos que eu usei nos hieróglifos e na escrita cuneiforme, porque eu trabalhei arte da antiguidade oriental, que era Egito e Mesopotâmia, e aí eles traduziram, e nessa missão cada um saiu com uma obra de arte daquele período, que eles teriam que criar um site através do Google Sites, né? Então aí a gente foi para a sala de informática e eles criaram. E a minha surpresa é que eles não tinham trabalhado colaborativamente. Quando eles perceberam que a tela era a mesma e que um estava fazendo do outro, não, esse é meu, esse é meu. Eu falei, não, vocês vão trabalhar simultaneamente. Então, enquanto um está pondo a imagem, o outro está criando a legenda, o outro está fazendo pesquisa, e vocês vão acrescentando isso. Então, para eles foi uma novidade muito grande e criaram os sites exatamente para poder que a escola se aproveitasse. Então, os alunos de 6º ano, que tem isso como matéria, foram pesquisar, foram buscar informações nos sites que os meninos do 1º ano do ensino médio criaram. Que legal, olha só. Alunos de turmas diferentes, colaborando também, porque você acaba aprendendo com a aprendizagem, com o aprendizado do outro, né? Porque eu parti daquela premissa, né? Que você aprende mais quando você ensina. Então, eles podiam até trabalhar com Ctrl+V, Ctrl+C, copiando e colando, mas tinham que citar a fonte, qual era a página que eles usavam, mas eles teriam que ver se as informações que eles estavam colocando eram acessíveis às crianças menores, né? E aí a gente passa por um processo de avaliação que não é só o meu, mas dos professores da cadeira de História. Então, a gente cria um processo interdisciplinar, não só com as metodologias ativas, mas também com a qualidade do conteúdo. Então, o ponto vai para diferentes matérias, né? Eles recebem um ponto de participação nas outras matérias também. E você, como arte educadora, você sempre tenta buscar essa sintonia com as outras disciplinas? Normalmente, eu tive uma coordenadora que falou que a minha cabeça pensa multidisciplinarmente. Então, eu não consigo, por exemplo, fazer um projeto sem que eu insira, neste caso, as disciplinas que são coerentes ao conteúdo, né? Porque a arte depende de todas, ela circunda todas as disciplinas, assim como a forma reversa. Então, era extremamente importante você ter o domínio, mas perceber de que forma você entrelaça esse conteúdo com as outras disciplinas dele, independente do conteúdo, né? Você não vai saber o conteúdo do teu colega, você pode até falar em que período você está, mas você tem que entender que aquela disciplina também faz parte do seu conteúdo e, em contrapartida, compartilhar isso com eles e fazer com que os alunos tenham esse pensamento integrado. Que o que eu estou trabalhando, embora seja eu brinco com eles que eu falo assim, a gente é um HD. Então, você tem a pasta de história, a pasta de física, a pasta de química, para você guardar um conteúdo, mas o que você está aprendendo na física, eu aplico. O que você está aprendendo na química, eu aplico.
que é o Porque, na caso da verdade, segunda está tudo etapa ali, né, no mesmo local. Exatamente, que foi o que aconteceu com a segunda fase desse jogo, que foi exatamente foi quando a gente foi para a parte maker, que é exatamente a construção de uma peça escultórica. Eu estou trabalhando com eles arte cinética, e eles estão estudando em física movimento cinético, então a gente está trazendo para dentro da sala de aula a planificação visual das equações que eles estudam na física e, ao mesmo tempo, auxiliando a visualização da geometria das estruturas moleculares, porque eles vão criar estábiles ou móveis, né, que são peças um pouquinho diferentes. Os móveis ficam em suspensão e os estábiles eles têm suportes fixos para o chão. Então, eles vão criar isso com os desenhos das moléculas, né? Então, se a ligação é dupla, se é a ligação simples, a dimensão do elemento. Então, se eu tenho um carbono e tenho um hidrogênio, o átomo de hidrogênio é menor que o átomo de carbono. E como eu vou fazer isso? Se ele é linear, se ele é piramidal, se ele é octogonal. Então, cada aluno está escolhendo uma molécula, então ele tem que saber quais são os elementos, quais são os tipos de ligação, né? E a estrutura geométrica. Então, Escuta, quer dizer, a gente está você acabou aprendendo também junto com os alunos? Eu digo essa questão de química, de física, para você trazer para a arte. Então, eu tive isso há muito tempo, né? Tive uma dificuldade muito grande com química e física, então acho que por isso o fascínio, para poder trazer para os alunos, a partir da minha dificuldade, como facilitaria ele compreender aquilo para aplicar na prova. Então, se ele tem uma dificuldade em entender um elemento 3D, quando ele constrói, parece que ele vivencia, ele passa a ver aquela molécula como uma coisa real, embora numa escala gigantesca, ele começa a perceber como é que aquilo funciona e como é que aquilo flui. Né? Eu então, a gente está fazendo, né? Exatamente. Então, a gente está usando aí, nesse caso, os conhecimentos múltiplos, né? Então, a gente está colocando aí a ideia de equilíbrio, de forma, né? De movimento, mas, ao mesmo tempo, para que esse movimento exista, ele precisa entender que existe a inércia, que existe um movimento cinético, né? Que existem várias coisas ali que ele pode aplicar para ampliar o seu conhecimento. Não é que eu vou modificar, mas eu vou ampliar a visão dele, né? Ele começa a construir na cabecinha dele uma ideia do 3D, que até então no livro é um simulacro, né? Ele é 2D. Então, ele passa a compreender aquilo materialmente. E aí a gente volta nos conceitos piagetianos, né? De construir o conhecimento. Né? E ao mesmo tempo a gente junta aí o Piaget e o Vygotsky, né? Para poder trabalhar essas coisas. Ô, Patrícia, falando essa primeira fase e a segunda fase desse game, de que forma que você acha que a tecnologia teve um papel fundamental? Eu sou suspeita para falar porque a gente conversa muito de games, né? Dentro de sala de aula. Então, por exemplo, eu sempre uso uma coisa... a gente startou esse projeto quando foi lançado o novo game do God of War, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei a estrutura de funcionamento, como é que ele é feito, né? Mostrei o making of, mostrei o ator real, mostrei o motion capture, como é que isso é construído para que ele tenha essa definição. Então, a gente usa diversos aspectos da tecnologia para explicar o processo criativo, né? Para ele entender que aquele desenho que ele faz no papel, ele também é feito da mesma forma na parte digital. Ele usa o mesmo instrumental. Eu posso usar um tablet, eu posso usar uma pen junto com o tablet para desenhar, mas se eu não souber usar o meu instrumental básico, que é o lápis, se eu não tiver essa visão do todo, não adianta eu ter um computador de última geração ou os programas mais sofisticados que o computador não vai fazer por mim.
eu preciso dar as informações para o computador para que ele possa executar aquelas funções. Então, eu preciso que ele conheça isso, e aí eles vão conhecendo diferentes ferramentas para poder trabalhar. A gente usa, por exemplo, eu uso muito o Arts and the Culture, né? Eu falo que ele é o meu braço direito e meu braço esquerdo na aula, porque a quantidade e a qualidade disso é muito grande. Eu trabalho muito com realidade virtual e realidade aumentada, para que eles tenham, por exemplo, em realidade aumentada, a gente chega em alguns aspectos do Zoom na estrutura da fibra da tela que foi pintada. Então, você consegue mostrar para ele diferentes fatores, o fator de restauro, o fator de confecção, a trama do tecido. Então, você vai muito além do simples desenhar e pintar, né? Que é o mais importante da arte. Desperta neles a curiosidade, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que só esse projeto aí dos hieróglifos, eu acho que dava para 30, 40 minutos de conversa. Ah, com certeza. E por incrível que pareça, é o que eles mais falam que gostaram. De sair à caça das pistas, e apesar de toda a dificuldade, eles acharam o máximo ter que traduzir de uma coisa que eles não conhecem. É uma língua que eles não conhecem, são desenhos. E a linguagem também, né? Exatamente. Então a gente dá uma referência para eles completamente diferente. Então ele passa a encarar a arte de uma forma um pouquinho diferente. Legal. Patrícia, é sempre mais próximo do final do 10 minutos, eu peço para a pessoa com quem eu estou conversando uma recomendação, às vezes um outro educador que tenha um projeto legal que você conheça e que possa participar de um futuro 10 minutos. Você tem alguma recomendação? A minha parceira Miriam Pires, que é professora da cultura inglesa aqui de Niterói, ela também tem vários programas que ela usa, foi quem me apresentou o Kahoot, né? Foi quem me apresentou diversas outras ferramentas que eu não me senti à vontade ainda de usar, mas assim, ela é uma outra pessoa muito linkada nisso, tá sempre procurando inovar. Né? Miriam Pires, né? Miriam Pires. Isso. Então depois você tem que passar o contato dela para eu poder entrar em contato. Assim que ela voltar da Finlândia, ainda vai voltar com coisas boas de Londres. Ainda vai ter muita novidade para contar para a gente. Com certeza. Com Patrícia, muito obrigada por essa breve conversa. E eu gostaria de... Você tem esse projeto escrito e descrito em algum lugar? Você publicou em algum lugar na web? Tenho. Eu ainda não publiquei, né? Eu usei eles em 2 cursos de metodologias ativas, né? Um de Web 2.0 e o outro de gamificação. 2 cursos que eu estava fazendo, então assim, eu já fui fazendo e aplicando. A consequência do de robótica também foi o curso que eu finalizei agora de robótica, então assim, eu vou aprendendo, aplicando, né? É a melhor maneira de aprender. Com certeza. Então agora eu vou colocar isso, deve estar disponível no site do Salesiano, né? A gente tem Salesianos Niterói, porque aqui nós temos 2 unidades, né? A unidade Santa Rosa, que fica na parte central da cidade, que foi a primeira escola salesiana do Brasil, foi essa, é a mais antiga, e o Salesiano Região Oceânica. Então, no site da escola já vai estar, e eu tô agora criando vergonha na cara e criando o meu blog, né, para poder colocar tudo isso, compartilhar tudo isso. Pois é, depois compartilha com a gente. Com certeza eu vou colocar e vou deixar disponibilizado aí para vocês, esses e os outros projetos que a gente tem desenvolvido. Legal, compartilhando esses projetos, a gente vai tendo outras ideias, vai adaptando, e aí a gente, mesmo que não seja da área de artes, mas a gente tem uns insights para a gente utilizar na nossa área também. Foi o que eu fiz com o nosso amigo Cadu, né? O Cadu que criou o jogo semântico, que é outra pessoa que eu te indico também, é uma pessoa muito antenada, ela faz parte dos trabalhos do Amplifica, muito amigo da Carla Arena, e é uma pessoa também muito legal de se conversar e que tem 1001 ideias, e assim, eu me acho
elétrica, né? Mas ele é mais ainda. Então, acho que assim, hoje eu apliquei o jogo semântico de uma forma diferente, mas a base é dele. Ele criou, então ele compartilhou com a gente para a gente aplicar. A gente vai fazendo as adaptações, mas nunca pode deixar de dar o crédito ao criador, né? Sem dúvida. Então, Não, num outro 10 minutos, aí você vai explicar mais detalhadamente sobre esse jogo semântico, que eu achei bem legal. Tá ótimo. Aí primeiro você entrevista o Cadu, que ele te explica o jogo semântico e eu te explico como eu apliquei. Tá certo. Tá bom? Assim? E próxima vez que vier a Uberlândia, mande mensagem pra gente tomar mais outro cafezinho. Com certeza. Com certeza estaremos em breve aí. Tá bom? Ai, tá cheio. Patrícia, ó. Beijo. Beijo bom a todos trabalho e bom também. descanso. Obrigada para vocês também. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.